lá agora o momento da 7ª etapa, que corresponde ao 8º ano da EJA, tá? Então, eu sou a professora Risonilde, ficarei este momento com vocês. É nossa aula de hoje, né, vocês irão ver que é figuras de linguagem, tá? A gente vai trabalhar alguns pontos das figuras de linguagem, algumas situações, algumas delas, né? E o que é uma figura de linguagem? Tá? A figura de linguagem são os recursos, né, utilizados pela linguagem para diversificar o sentido das palavras, né? Muito usada pelos textos literários, mas vocês vão observar que no nosso dia a dia a gente usa muito também. Muito a metáfora, por exemplo, que vocês irão já conhecer o que é uma metáfora, né? Então vamos ver o que é uma figura de linguagem chamada metáfora. Ela é, né, uma figura muito popular, porque nós utilizamos praticamente todos os dias, e cuja função é a comparação de dois elementos diferentes. Mas esses elementos diferentes, elas têm uma certa característica, né? As características, uma certa semelhança. A relação que costuma ter um sentido figurado. Então, primeiro, nós iremos entender o que é um sentido figurado, né? E o que é o sentido conotativo da palavra, a mesma coisa, e o sentido denotativo. Né? O denotativo é aquele sentido convencional da palavra. É aquela palavra, você vai lá no dicionário, é a primeira que vai aparecer para você. Esse é o sentido convencional da palavra, o sentido denotativo. O conotativo é esse sentido figurado. E você só vai compreender, né, o verdadeiro significado dentro de um contexto. Porque quando você for ler um texto, uma frase, por toda a situação, né, que envolve esse texto, aí você vai compreender que esta palavra tem um novo sentido. Então, a gente vai ver um exemplo de metáfora. Então, a metáfora é uma comparação direta entre dois objetos que têm uma certa semelhança, como nós vimos, que é o caso da melancia é a baleia do verão. Por que foi comparado dois elementos aí, a melancia com a baleia? Será que tem alguma semelhança, algumas características parecidas? Sim, a melancia é, né, uma coisa robusta, né, uma fruta bem grande. A baleia também é um animal enorme. Então, tudo que é muito grande, muito robusto, às vezes se compara com a baleia, por exemplo. Mas esta comparação, vocês vão ver outro tipo de figura de linguagem lá na frente também que compara, mas ela tem uma diferença. Veja que ela faz essa comparação sem nenhum elemento conectivo, tá? Vocês vão entender melhor quando chegar na figura de linguagem chamada comparação. Mas aí observe que nós temos dois elementos, né? A melancia e a baleia estão sendo comparadas. Isso é uma metáfora. Outra comparação que nós podemos observar num trecho do poema. Olha, as mãos que dizem adeus são pássaros que vão morrendo lentamente. Então, as mãos que dizem adeus. Né? Quando você tem alguém da família, né, que vai viajar, ou você mesmo, então dá aquele adeus, a pessoa vai se afastando e vai se distanciando cada vez mais, né? E vai ficando muito distante, né? E os pássaros também, se você observar, você tem um pássaro próximo e ele sai, né, voando, e vai ter um momento que você não vai mais enxergá-lo. Então, por isso que está aí a metáfora entre mãos e pássaro. Veja que diz as mãos que dizem adeus são pássaros. Não está falando são como pássaros, né? Então, a metáfora tem essa diferença. Ela faz essa comparação direta. Nós temos outro exemplo,
também utilizado, eu acredito que vocês já ouviram em algum momento, quando alguém fala assim, olha, você é um anjo, né? Você é um anjo. Por que fez essa comparação? Nós temos a ideia de que um anjo é uma pessoa, um ser, né, meigo, né? Ele está ali, que ajuda na hora de uma necessidade. Então, você está querendo uma grande ajuda e quando alguém aparece, você me salvou, você é um anjo. Isso é uma metáfora. Diferente agora da outra figura de linguagem chamada comparação. Observe. A comparação é a figura de linguagem que aproxima dois elementos também, né, como a metáfora, pela semelhança que apresentam, de modo que as características de um são atribuídas ao outro e faz o uso de um termo comparativo. A diferença é esta, que a metáfora não usa este termo comparativo. Quais são esses termos? Como, tal, qual, igual, né, que vem expresso, vem explícito nas palavras, nas frases, nos textos, onde você for encontrar uma comparação. A metáfora não, ela é direta. Vamos ver um exemplo aqui da comparação. Mas vocês estão vendo que todos, né, tanto a metáfora como a comparação, ela faz nessa comparação mesmo de dois termos. Só que um com o conectivo comparativo e o outro sem, a metáfora sem. Aqui nós temos a figura de linguagem chamada comparação. O enorme rio é como uma serpente no verde da floresta. Veja que aí houve uma comparação, mas nós temos o conectivo comparativo, o como, né? O enorme rio é como. Ele não está dizendo é uma serpente, isso seria uma metáfora. Então, o enorme rio é como uma serpente no verde da floresta. Tem algo em comum aí? De repente você olha do alto, né, e vê e percebe que essas voltas, né, que o rio dá também são parecidas com as voltas da serpente, também dentro da floresta. Percebemos mais quando nós voamos sobre as árvores, né, isso fica bem claro. Mas quando você viaja no rio, não dá para perceber que tem tantas voltas assim, né? Mas aí dá para perceber bem que há uma semelhança de uma serpente com o rio, por conta das enormes voltas que o rio dá. Temos mais um exemplo de comparação e o conectivo comparativo que nós mais utilizamos é o como mesmo, né? Os dias são como flores que desabrocham com o orvalho das manhãs. Então, um dia perfeito, um dia feliz, um dia alegre, é o dia que nós todos almejamos, né? Aí também há uma comparação entre o dia e flores, né? Um dia maravilhoso se compara flores, né, que são também maravilhosas. Outra figura de linguagem é a hipérbole. Eu quero que vocês, né, procurem lá no dia a dia de vocês, se vocês já, né, fizeram esse tipo, já falaram, né, uma hipérbole. É claro que vocês não vão, vai falar com o irmão, com o pai, com a mãe, vai dizer, eu usei uma hipérbole. Não, mas você usa, com certeza. Então, o que é uma hipérbole? É o emprego de palavras que expressam uma ideia de exagero, de forma intencional, porque eu quero usar esse exagero, tá? Quando ele diz, já lhe disse 1 milhão de vezes, o que é que você ainda quer para entender aí na frase, né? Então, o que é que você ainda quer escutar, porque eu já lhe falei 1 milhão de vezes, ou a mãe diz para o filho, olha, eu já mandei você fazer isso, eu já pedi para você fazer certa atividade em casa 1000 vezes, né? A gente costuma falar, exagerar. E também, outro exemplo, é quando, né, o filme começou, voei para casa. Olha, gente, eu estava na feira, né, começou a chover, eu voei para casa.
Então, voei também é um exagero, a gente não vai voando, a gente vai andar mais depressa, né? Mas não voar literalmente. No caso das mochilas também, ou uma bolsa, ou uma mala, geralmente a gente fala, esta mochila está pesando 1 tonelada. Mas será mesmo que a gente consegue levantar 1 tonelada? Então, isso é um grande exagero. Olha, quem conhece, né, quem é do tempo das músicas de Raul Seixas, usa muito exagero, né? Eu nasci há 10 mil anos atrás, então tem muitos exemplos nessa música do Raul Seixas com hipérbole. Temos também o eufemismo. Todas elas são figuras de linguagem que talvez você não conheça pelo nome, mas que você utiliza ou já ouviu alguém falar. Veja só, o eufemismo é uma figura de linguagem que busca suavizar uma expressão por meio do uso de termos mais agradáveis. Então, o homem ficou rico por meios ilícitos. A expressão, né, meios ilícitos, fica mais amena, né? Suaviza melhor do que falar. O homem ficou rico porque roubou muito, né? Então, roubou dá um certo tom assim, mais pejorativo do que os meios ilícitos. Tem gente que nem sabe o que é e vai passar, né? Como se fosse uma coisa boa, né? Então, é uma coisa ilegal, né? Então, desta vez, você, né, no outro exemplo, não se deu bem nas provas. Olha, o professor muito bonzinho chega na sala de aula e diz, para não dizer, né, que é muito ríspido falar, foi reprovado, errou quase tudo. Hoje a gente quer mais falar isso. Olha, meu querido, dessa vez você não se deu bem, né? Você pode melhorar. Então, não é melhor do que chegar e dizer, você foi reprovado, você errou tudo, né? Então, suavizou, ameniza a situação. Então, quando você quiser, né, não quiser magoar uma pessoa, você utiliza o eufemismo para melhorar a situação, tá? A pobre mulher passou desta para melhor. A parte, né, que está destacada, passou desta para melhor. O que significa dizer? Significa dizer que ela morreu, né, faleceu. Mas fica tão chato alguém chegar e dizer, olha, a Maria, a Ana morreu. Pesado o termo, né? Então é melhor dizer, passou desta para melhor, está morando com Deus, foi morar com Deus, né? Então, esse é o eufemismo, tá? A figura de linguagem chamada eufemismo. Tem também a personificação. Então, a personificação, também chamada de prosopopeia, é a figura de linguagem que atribui sensações, sentimentos, comportamentos característicos e ou qualidades essencialmente humanas aos objetos inanimados, né? Aqueles que não têm ou não tiveram ou não têm vida, né? Os seres irracionais. Aí nós temos o exemplo. O gato conversava com o dono. A gente sabe que o animal não conversa, né? Assim, cara a cara com o dono. Quando a gente fala também, a floresta pede socorro, né? Isso é uma personificação, a gente está dando característica que é somente do ser humano a seres inanimados, a seres que não têm vida, tá? E temos também a ironia, né? Todas essas figuras de linguagem são utilizadas por nós. A ironia, principalmente. Então, a ironia é a figura de linguagem que se caracteriza pelo uso de expressões que remetem a um sentido oposto, diferente daquilo que a gente quer dizer, né? E é de maneira também proposital, não é porque a pessoa errou, não. Então, ele quer dizer mesmo o contrário. Então, é chamado de ironia. Então, a gente geralmente fala, olha, você está sendo irônico, né? Temos o exemplo, sempre delicada, derruba tudo o que encontra pelo caminho. Como assim? Delicada?
né, o contrário, porque mais na frente ele desmonta o que disse, derruba tudo que encontra pelo caminho. Então, a expressão derruba tudo transmite uma ideia oposta ao sentido da palavra delicada. Portanto, há uma ironia nesse enunciado, né? Então, como é que a pessoa delicada, ela não anda derrubando tudo. Muito pelo contrário, chama-se pessoas desastradas, né? Geralmente, as pessoas falam, olha, eu nem quero pegar nisso porque eu sou desastrada. Então, a ironia é quando você quer dizer o contrário, né? Daquilo que você realmente pensa. Então, agora a gente vai para a nossa dinâmica local interativa, né? A gente vai trabalhar essas figuras que você acabou de aprender. Então, vamos lá. Você vai ler o poema, né? O trecho do poema. Tá? Tem um primeiro, aí vai responder a questão a seguir. Tá? A questão 1 e a questão 2, e depois a gente volta para conferir. Até mais, vou deixar com vocês.
Olá, estamos de volta. Vamos agora, né, fazer nossas correções. Eu vou ler as respostas de alguns dos alunos. Então, vamos lá para a primeira questão. Vamos ver o que foi que vocês responderam. Então, o poema... primeiro a gente vai ler, né, rapidinho aqui o texto. Depois a gente volta para a questão. Então, leia o poema e responda a questão 1. Inscrição para uma lareira. A vida é um incêndio, nela dançamos, salamandras mágicas. Que importa restar cinzas se a chama foi bela e alta? Então, a gente vai agora ver o que é que pede, né, na questão 1. O poema tem como tema a vida. Ao fazer reflexões sobre ela e o seu significado, o eu lírico não usa uma linguagem comum, do tipo que empregamos quando queremos apenas informar alguma coisa. No texto, aqui a vida é comparada. Então, vocês, né, observaram que no início, né, no primeiro verso do texto, inscrição para uma lareira, né, tem lá a resposta. Né, só falta você, né, ter compreendido que a diferença de metáfora e comparação. Né? A metáfora, nós não utilizamos aquele termo para comparar, né, o conectivo, como, tal qual, etc. Já a metáfora, você faz uma comparação direta. Então, qual foi a sua resposta? Letra A vida é comparada a salamandras mágicas, está lá no texto, diz isso. A vida é comparada a toros, a vida é comparada a salamandra na lareira, a vida é comparada a um incêndio. Com certeza, né, a letra D corresponde ao que se pede, o que a vida é comparada. Então, nós podemos, né, verificar no texto que diz... A gente volta rapidinho aqui para o texto, só para vocês conferir. Olha aí. A vida é um incêndio. Então, está comparando a vida com o incêndio. Né? Nela dançamos. Né? Então, é tudo muito quente, muita alegria. Né? Então, esta é a comparação desses dois termos. Vida com incêndio. Então, foi feita essa comparação. Como foi uma comparação sem o conectivo comparativo, ela é uma metáfora. Então, a vida, se fosse uma figura de linguagem chamada comparação, seria: a vida é como um incêndio, é tal qual um incêndio. Então, como nós não utilizamos o conectivo comparativo, não está aí explícito no texto, então não podemos dizer que é a figura de linguagem chamada comparação. E a número 2, na linguagem cotidiana, nas letras de músicas, em poemas, encontramos o uso de eufemismo, né? Aquelas palavras nós substituímos por outras para suavizar, para amenizar uma situação. Explica o sentido dos eufemismos destacado nos versos e períodos a seguir. Os anjos levaram minha mãe pelas mãos. Então, tem o termo destacado aí, quando se fala, os anjos levaram minha mãe, é um eufemismo, porque foi utilizado substituindo que termo? Né? Aquele termo mais forte, né? Que é morreu, né? Quando eu digo os anjos levaram, é porque eu não quis usar este termo morreu ou faleceu, como muitos chamam. A letra B, 3 homens entraram repetidamente no mercado e se apoderaram do dinheiro. Quem entra em um mercado e se apodera do dinheiro, ele é o quê? Então, eu posso substituir pelo termo e roubou o dinheiro. Mas quem
escreveu a frase, usou eufemismo para suavizar a situação, né? Então, no lugar de roubou, ele diz que se apoderou do dinheiro, outros falam, né, pegou o dinheiro, né? Então, são essas situações. Espero que vocês tenham compreendido, a gente fica por aqui. Eu quero avisá-los que amanhã, terça e quarta, não haverá aula em transmissão, né, devido ao ponto facultativo, por causa do Enem, que irá acontecer, mas tem as atividades na apostila e vocês devem fazer, tá ok? Procure os professores, vejam de que forma vocês irão fazer essa atividade, lá no caderno, tá bom? No caderno digital. E agora nós iremos para a 8ª etapa, tá? Agora vamos prosseguir com a 8ª etapa.